16 milhões de reais pela demissão. Pois bem, o presidente Pedrinho fez o mesmo. Foi à justiça e está pedindo cerca de 30 milhões de reais, alegando que foi o Ramon Dias quem pediu demissão. A confusão toda começa depois daquela derrota por 4-0 do Vasco contra o Criciúma em São Januário. Na oportunidade, depois da partida, o Ramon Dias e seu filho descem ao vestiário avisando que estavam indo embora. Eles foram demovidos dessa ideia ainda durante o vestiário, mas já era tarde. O Vasco havia feito comunicado através das redes sociais que o técnico e seu filho, o auxiliar dele, haviam pedido demissão. O tempo passou, Ramon Dias quase voltou ao Vasco, sob o comando do Pedrinho, não houve acordo, e o Ramon decidiu entrar com esse processo na justiça. O Vasco fez o mesmo e garante ter funcionários e atletas do clube que vão testemunhar a favor do Vasco, afirmando que de fato ele pediu demissão. Só para lembrar, o Ramon tinha salário até dezembro, tinha direito a salário até dezembro e ganhava 2 milhões de reais por mês. Só para completar sobre o Vasco, o Cruz Maltino já é o 10º clube com mais sócios do futebol brasileiro. Eram 32 mil antes da chegada do Coutinho, agora já são 55 mil, com mais 800 sócios. E o Vasco ultrapassa o Fluminense, assumindo o 9º lugar nesse ranking de sócios torcedores. A saideira sobre o Cruz Maltino, o Vasco assegura que não existem tratativas em relação a IR Mina. Zagueiro colombiano foi alvo, existiram conversas, mas diante da pedida muito cara, o negócio foi descartado. Bora falar. Leandro Silva mandou outro superchat, não falou nada. Esse aqui fala, porque ele é bom de comentários. Alan Sérgio, zagueiro Mina vem mesmo? Bom, pelo que eu entendi, as conversas existiram, mas a pedida foi muito alta. E como o Vasco estava negociando aí, conversando com outro zagueiro, e esse, na minha opinião, melhor e mais famoso do que o Mina, eu acho que as tratativas acabaram, porque parece que tinha para o Mina, ou tem para o Mina, proposta do exterior, que sempre, né, se falar em Inglaterra, é 7-1. Se falar em Europa, né, eu sei que a Inglaterra é na Europa, mas é porque na Inglaterra é Libra, o dinheiro é Libra, e na Europa é euro. São 6-1, ou até um pouco mais. Se falar no mundo árabe, então, não dá nem para competir. Tá bom, Alan Sérgio? Grande abraço. Olha o Vaguinho aí, demorou, mas veio. Valeu, Vaguinho, um grande abraço. Ed, você não acha que o Verratti está saindo muito da área, não? O goleador tem que ficar na área. Olha o Pedro do Flamengo, ele não sai da área. Bom, aí é um estilo de jogo, e a gente pode até questionar o estilo de jogo, mas não o trabalho do Rafael Paiva. O Flamengo é um time que propõe jogo, ele está sempre lá, marca a pressão na saída de bola, está sempre lá na área do adversário. É um time bem mais qualificado, então por isso o Pedro está ali esperando alguém servi-lo para ele fazer o gol, como foi nesse último jogo, que ele perdeu o pênalti e depois fez um dos gols da vitória do Flamengo, que eu acho que foi com uma certa ajudinha, ou do Barreto, né, do jogador do Criciúma, ou da arbitragem, porque aquele pênalti foi, no mínimo, inusitado. Também acho, o Vasco fica com uma linha muito baixa, marcando muito atrás, e aí o Verratti tem que percorrer uma distância muito grande para chegar no seu habitat natural. Mas, até esse último jogo de domingo, os resultados eram ótimos, a gente estava vibrando, comemorando, feliz da vida. Então, eu acho que é encontrar um equilíbrio, né? E acho que esse equilíbrio ele vai acontecer, principalmente depois do retorno do Payet, da entrada do Felipe Coutinho no time titular. Isso vai acontecer de forma gradual. Então, eu acho que é uma tendência que o Vasco consiga ser mais ofensivo e o Verratti receba mais bolas para que ele finalize. Beleza, Vaguinho? Grande abraço. Leandro Silva, fala, Ed. Mandei um alô para o Luan Gabriel. Manda um alô para o Luan Gabriel.
Aniversário dele hoje. Estamos ansiosos para ver o Vascão aqui em Chapecó. É isso mesmo, Leandro. Domingo, o Vasco joga com o Grêmio em Chapecó. O Grêmio não conseguiu alguns estádios, levou para Chapecó, que é frio, e acho que o Renato quer levar vantagem, porque a gente está vivendo um veranico aqui no Rio de Janeiro, com temperaturas altas. Acho que essa foi a ideia do Renato Portaluppi. Não é um jogo fácil, um jogo extremamente difícil, apesar da posição do Grêmio na tabela, mas acho que o Vasco vai chegar melhor e vai jogar melhor do que foi no último jogo contra o Atlético Mineiro. Tá bom, Leandro? Agora eu vou fazer o que você me pediu. Luan Gabriel, parabéns, felicidade, muitos anos de vida e, claro, saudações vascaína. Um beijo no coração de vocês, Leandro e Luan. Vamos mais aqui, ó. Eric Joey. Ed, DVD para mim é muito mais um 9 que um ponta. Faz o pivô até melhor que o Verratti. E tem chute bom. Já o passe e o cruzamento deixam muito a desejar. Bom, Eric, eu concordo com você, mas eu concordo que ele deveria ter mais liberdade de expressão, né? Se movimentar, cair dos lados, eventualmente cair por dentro, mas é o que eu estava falando antes para o Leandro ou para o Vaguinho. Não dá para a gente questionar o trabalho do Rafael Paiva. E muito do que eu falo aqui, as pessoas replicam como se fosse uma crítica. Parceiro do Pedrinho critica, isso chega lá aos jogadores. Então, eu estou tendo um pouco mais de cuidado com algumas opiniões, né? Para que isso não seja mal interpretado. É claro que você tem que potencializar o máximo o seu atleta. Ele não pode ser ficar preso só a um posicionamento, a um movimento. Futebol não tem regra, né? Por exemplo, se o zagueiro for lá e fizer o gol, vale, né? Não é só o centroavante que pode fazer o gol. Então, por isso, eu sou a favor da liberdade de expressão. E os técnicos hoje, com essa coisa de obrigação tática, eles fazem com que os atletas fiquem muito presos a um sistema. E acho que aí é uma discussão mais ampla, nem é para agora, e acho que o Brasil perdeu muito quando perdeu as suas características. Eu digo Brasil, seleção brasileira. A gente sempre ganhou no 4-4-2, às vezes até no 4-5-1, porque nós tínhamos muitos jogadores criativos no meio-campo e jogadores de muita transição, jogadores que sabiam marcar e que chegavam lá na frente para fazer o gol, goleadores. Por exemplo, a gente nem ganhou com ele, mas foi o primeiro que me veio à cabeça aqui. O Paulinho era isso, um meia, tanto que perdeu a forma física, perdeu o valor. Mas ele marcava forte e chegava lá na frente para fazer o golzinho. Era um meia que todo mundo falava, mas ele armava um time com perfeição e chegava lá na frente para fazer gol, né? Então, assim, esse resgate ele precisa ser feito. Então, eu acho que o atleta também, eu sempre me lembro dessa frase que dizia o meu querido amigo, que Deus o tenha, Washington. Na bonita cidade de Chapecó, lá em Santa Catarina, terá o mineiro Paulo Zanovelli, da nova, vamos dizer assim, nova linhagem de árbitros. Gosto muito da parte técnica dele e tomara que faça uma grande arbitragem domingo 7 da noite. Grêmio que joga nesta quinta-feira com o Corinthians. A escalação inicial do técnico Renato Gaúcho: Marquezin no gol, Rodrigo Eli, Gemerson, Kahneman e Fábio, Vila Sante, Edenilson, Natan e Reinaldo, Cristaldo e Soteldo. O time do Grêmio começa com Vila Sante,
né? O Edenilson e o Reinaldo, esses jogadores aí estão pendurados. Se levar o terceiro cartão amarelo, estarão fora do jogo com o Vasco no próximo domingo. Jogo muito importante. Depois da derrota do Vasco para o Atlético lá em Belo Horizonte, vai para fazer mais um jogo fora de casa. Ficou um jogo para trás do meio de semana, né, com o Cuiabá que se joga também nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana, e o Vasco então tem esse jogo com o Grêmio, precisando vencer novamente fora de casa. Grêmio ainda não voltou a jogar nos seus domínios na Arena do Grêmio. Uma outra boa notícia envolvendo aí o crescimento do clube, né? 56 mil sócios torcedores foram registrados nas últimas horas, vem crescendo desde a chegada do Felipe Coutinho, e isso é extremamente importante, é mais um dinheiro que entra para que o Vasco possa, né, crescer aí e trazer bons jogadores, montar um time competitivo. Muita gente critica, inclusive, esta questão da 777, mas é o time que os caras contrataram, né, que está fazendo esse campeonato aí. Tem coisas erradas? Tem coisas que não agradam, com certeza, mas tem coisas positivas também. Então, por falar na 777, Vasco e essa empresa deram entrada hoje na Justiça no pedido de suspensão da ação por 90 dias e tem, inclusive, a concordância da eCapital, que é a seguradora americana que controla a 777. Então, tomara que caminhe para um final feliz, aí haja um acerto. É bom lembrar que por 70% das ações, a 777 ou a eCapital ou qualquer outra empresa tem que botar R$1 bilhão dentro do Vasco da Gama. Essa disparada no dólar favorece a empresa norte-americana ou qualquer empresa estrangeira com a desvalorização do real, mas o importante é o Vasco prosseguir, né, com a sua SAF. E também tem a questão da dívida. Não podemos esquecer da dívida que foi assumida pela 777. Qualquer empresa que assumir aí a vaga da 777 terá que assumir a dívida também, né? Então, é algo em torno de 600 milhões, para mais ou para menos, essa informação da dívida do Vasco da Gama, que a gente não pode esquecer de frisar aqui, porque tem muita gente esquecendo disso. Então, tem esse acordo, Vasco e 777, na Justiça, 90 dias para buscar uma solução. Tomara, a gente está rezando para que essa solução saia o quanto antes e a Vasco SAF possa tocar a sua vida como empresa de futebol. Gente, quero falar... Então é isso, galera. Agradecendo sempre as imagens aí do canal do Nicola, canal do Mundo Ed e do canal do Elton Grupo FC. Se inscreva lá no canal deles, eles sempre estão trazendo boas novidades sobre o nosso Vascão, né? Pois bem, galera, Vasco joga domingo, né, contra o Grêmio, jogo difícil. O Grêmio ontem que empatou com o Corinthians, jogou muito bem, mas agora o jogo vai ser na Arena Condá, um estádio que o Grêmio não joga muito lá, né, mas de todo jeito vai ser um jogo difícil. O Vasco tem que buscar a vitória, né, para se distanciar cada vez mais da zona e encostar mais lá na parte de cima da tabela, né. E vamos a algumas notícias. Como vocês souberam, né, ontem o Vasco e a CAP e a 7/77 chegaram a um acordo, né, sobre a ação que tinha lá, né, e isso significa que o Vasco está bem perto de ser vendido, né. Alguma empresa deve ter chegado, sinalizado com a opção de querer comprar, né, e a gente fica no aguardo para que seja uma empresa que o Pedrinho, né, ache essa empresa que pense no Vasco, pense num projeto campeão, não só num projeto, lógico, vai contratar jovens, mas um projeto que seja para contratar jogadores bons, né, projeto para ser campeão, que é isso que o Vasco precisa. Chegou uma empresa com responsabilidade financeira para construir um CT para o Vasco, né,
que nos dê ânimo, né? Porque a nossa experiência com a 77 foi uma das piores, né? Das piores possíveis. A gente viu a entrevista do Verratti ontem, né? Ao canal Atenção Vascaíno, falando que o Vasco estava abandonado pela empresa. Isso é uma vergonha, né? E a gente fica na torcida aí. Quem deve também viajar é Coutinho, Souza, Payet, estarão confirmados, né, no jogo de domingo. E vamos a algumas notícias. Notícia que saiu ontem, né? Que o Euriquinho trouxe lá no seu canal, né? No YouTube. Que o Vasco tá negociando com Michael e com Mina. Com Mina, ele cravou que o Mina está certo, né? É o Euriquinho, que é um filho do Eurico Miranda, dirigente do Vasco, que tá cravando essa notícia. Sobre o Michael, ele fala que o Vasco está em negociações avançadas com o Michael. E a gente vai aguardar, né, essa notícia. Você acha que o Michael seria uma boa? Se você acha, deixa aí no comentário. Junto com o Mina, seria o zagueiro. E vocês viram que o Edmundo disse também, né, que o Vasco está negociando com um zagueiro mais famoso que o Mina. Quem será esse zagueiro? Vocês conhecem algum zagueiro famoso que está aí livre no mercado, mais famoso que o Mina? Se vocês conhecerem, deixem aí nos comentários, beleza? E essas foram as notícias de hoje. Até mais, galera. Não deixe de se inscrever no canal aí, deixar seu like no vídeo, compartilhar com os amigos aí, ativar o sininho de notificações. Beleza? Até mais, galera.